Olá, eu sou a doutora Lívia Vieira, ginecologista especializada na saúde de mulheres 40 a mais, com a saúde integrativa dessa mulher. Está no ar o nosso podcast Menos Pausa. Esse podcast foi criado pensando em tirar e desmistificar todos os mitos e tabus que essa paciente 40 a mais vem enfrentando no seu dia a dia, para ajudá-la a ter informações de qualidade e para mostrar que a menopausa não é o fim da vida, e sim uma pausa para uma nova fase que vai começar. Então, você que está ligada, já compartilha com aquela sua amiga 40 a mais que não pode perder essas informações. E hoje o nosso podcast está sensacional. Nosso tema de hoje é a saúde cardiovascular dessa mulher 40 a mais. A minha convidada é super especial, a minha cardiologista, ela que cuida do meu coração e de todas as minhas pacientes que eu indico para ela. Vou falar o currículo dela chiquérrimo, presta atenção, gente. Cardiologista com título pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, ergometrista titulada pelo DERC, que é o Departamento de Ergometria, fez fellow no Johns Hopkins, em Baltimore, em cardiogeriatria, e atualmente é cardiologista clínica, chefe do setor de ergometria do IMC e membro do Departamento de Ergometria e Reabilitação e diretora do DERC Mulher do biênio 2024-2025. Seja bem-vinda, doutora Adriana Bellini. Lívia, obrigada. É um prazer enorme estar aqui no podcast Menos Pausa, acho super importante. É muito bom estar aqui para a gente unir força, agregar conhecimento para ajudar essa mulher de 40 a mais. Então, vamos começar o nosso bate-papo de grande importância e relevância. E eu acho que a gente pode começar, né, Adriana, falando um pouquinho da importância desse acompanhamento cardiovascular para as mulheres 40 a mais. Tem algum sinal ou sintoma que essa mulher tem que perceber para que ela comece esse acompanhamento? Ou não, a gente já indica para todas as pacientes 40 a mais? O que você aconselha geralmente? Olha, normalmente, essa mulher, quando ela entra nos 40 anos, ela vai tendo uma diminuição do metabolismo dela, né? Então, ela vai tendo transformações físicas. E essas transformações físicas vão levando a sintomas já específicos, diferente daquela que ele tinha, que ela tinha antes. Essa mulher tende a procurar um cardiologista ou um ginecologista, mas para aquela mulher que não sente nada, normalmente os consensos atuais indicam que acima de 40 anos já deve ser feita a primeira avaliação cardiológica, principalmente para aquelas que têm feito atividade física ou que vão iniciar atividade física. Normalmente, a mulher com 40 anos é aquela mulher que terminou a fase de filho pequeno e que está voltando para a atividade física, voltando para a vida real, né? Então, essa mulher tem que fazer avaliação cardiológica. Mas o que chama atenção mesmo são as diferenças físicas, metabólicas e tudo. Ela vai começar a sentir necessidade de procurar alguém, de avaliar. Ela vai ver que alguma coisa está mudando. E a gente pensando nessa paciente que chegou na consulta cardiológica, que ela nunca tinha ido, quais são os primeiros passos que ela vai ter nesse acompanhamento? Quais são os exames geralmente que você indica? Quais são os mais aconselhados para essa faixa etária mesmo, dessa paciente com 40 anos ou mais que chega lá? Essa paciente, normalmente, como ela chega com sintomas característicos já de quem tem 40 anos, eu faço uma anamnese, que é um exame clínico. A gente vai conversar com a paciente. A anamnese, a gente faz uma conversa já voltada para os sintomas de 40 a mais. Então, eu acho muito interessante agregar a alteração do sono, o cansaço que ela não tinha antes, o fogacho, além dos sintomas cardiorrespiratórios. O mais comum é a dispneia. Então, ela tem falta de ar para fazer aqueles movimentos que ela não fazia antes. De repente, eu tô cansada, eu não tenho força para o dia a dia, eu não tenho fôlego, entendeu? Então, é isso. Além disso, eu costumo fazer, e as diretrizes pedem, hoje em dia, que a gente faça uma anamnese, isso é, um exame voltado para aquela parte da história ginecológica da mulher. Porque tudo isso vai ser fator de risco cardiovascular. A história ginecológica, quando ela menstruou, como que foram as gestações dela, se ela teve gestação, se ela teve aborto, tudo isso. Hoje em dia a gente tem que fazer uma história inclusive, então é importante dizer isso, incluindo a história dessa mulher ginecológica e obstétrica.
E tem, assim, uma lista de exames que você costuma pedir ou vai individualizar cada caso? Ou tem alguns, assim, tem esses que são imprescindíveis, vou acabar pedindo para todo mundo e outros que eu vou individualizar? Sim, isso é individualizado, né? É uma escolha do cardiologista, é individualizado. A conversa leva muito para o tipo de exame que você vai pedir. Geralmente, depois da conversa, vem o exame clínico, que é muito importante. Mas quando a gente fala de doença coronariana, de infarto, de AVC, que é o que realmente aumenta nas mulheres depois dos 40 anos, o exame físico é muito pobre. Então, você vai auscultar, você não vai achar nada, você vai escutar o coração, você não vai ver nada. Às vezes, a pressão começa a alterar. Então, a conversa, principalmente os antecedentes familiares, a parte hereditária, é que vai guiar. Mas, normalmente, essa mulher faz um eletrocardiograma, ela vai fazer um ultrassom do coração, que é o ecocardiograma, ecodoppler de carótidas, a partir dos 40 anos, é muito importante para a gente identificar a aterosclerose de uma maneira precoce. Que é assintomática, Que né? é assintomática. E a gente faz por que ecodoppler de carótida? A gente faz porque é uma artéria que tem um calibre onde a gente consegue ver por ultrassom, sem ser por exame invasivo, para ver se ela tem já começo de aterosclerose, que na realidade não é só na carótida, são em todas as artérias do corpo. Mas é por aí que a gente começa. E depois, um teste funcional, que eu falo que é o teste de esteira. Se a gente puder fazer o teste cardiopulmonar, já é melhor. Não são todos os serviços que tem, mas o teste cardiopulmonar agrega a análise dos gases ventilatórios, aquele teste, aquela avaliação eletrocardiográfica. Porque a avaliação eletrocardiográfica na mulher, o eletro na mulher, ele é muito diferente, né? Ele é sujeito a várias alterações hormonais e tudo mais. O coração da mulher é diferente do coração do homem. E então, é isso, é um eletro, um eco, um teste de esteira. Daí, você para, reanalisa e vê se tem a necessidade de evoluir na investigação. Isso, porque aí, se a gente vê algum sinal, algum risco, aí vai fazer uma cintilografia, uma angiotomografia e assim vai, né? Ultimamente, a gente está entendendo muito para angiotomografia. É um exame padrão ouro, né? Porque hoje a detecção de aterosclerose precoce, o score de cálcio, as plaquinhas de cálcio ali se depositando precocemente, elas são um fator de risco, a gente sabe cada vez mais, né? E essa aterosclerose é aquela plaquinha de gordura que fica coladinha no vaso. E isso mostra muito pra gente o risco futuro de eventos como um derrame cerebral, que é o AVC, um infarto, uma trombose. Então, por isso que é importante avaliar precocemente quando essa plaquinha está começando a se formar, porque uma vez que ela entupiu, obstruiu o vaso, aí já tem a doença, né? E é muito importante que a gente tenha toda essa multidisciplinaridade, né, Adri? Então, a gente avaliar, igual você falou, tanto o cardiologista junto com o ginecologista, a gente ter como aliados também um bom nutricionista para acompanhar essa mulher 40 mais, um educador físico, né? É muito importante para a gente ter isso, né, no nosso dia a dia. O acompanhamento é multidisciplinar, isso é indiscutível, né? Ela precisa ali do ginecologista, especializado naquela idade dela, naquela área. Ela precisa de um cardiologista que tenha um olhar para aquela idade dela, que ela tá. A mulher, ela é diferente em muitos sentidos, né? Sim. Ela tem coração diferente, ela tem vasos diferentes, ela tem número de receptores hormonais diferente. Então, ela precisa de um cardiologista que olhe para aquela parte. Ela precisa de um educador físico que também saiba daquilo, inclusive das fragilidades musculares que ela possa vir a ter, e de um nutricionista, que também é importantíssimo. E muitas vezes esse profissional especializado, se ele não for especializado, às vezes ele vai fazer mais mal do que bem, né? Então, eu já peguei algumas pacientes vindas de cardiologistas gerais que não aprofundam nessa fisiologia feminina, falando que não tem necessidade de tantos exames ou não, que a reposição hormonal não vai mudar em nada o desfecho cardiovascular dessa paciente na menopausa, pós-menopausa, e não é o que a gente vê na literatura, não é o que a gente vê no dia a dia, na prática dessa paciente que vinha com uma insuficiência que depois melhora, que vinha com descontrole pressório que depois melhora. Então, é importante que todos falem a mesma língua, né? Para que a gente tenha um bom resultado no final, né? Sim, e é interessante que você vê
A gente tem aqui, as mulheres, elas morrem mais do que os homens depois que elas têm um evento cardiovascular, um infarto e um AVC. Isso também devido a subcuidados, entendeu? Ela é muito menosprezada, subestimada. Quando ela chega ao pronto-socorro, ela mesma subestima os próprios sintomas, que ela está acostumada a falar, não, eu estou nervosa, não, eu sou irritada. Então, isso acontece demais. Então, ela morre mais do que o homem por falta de cuidado. Então, essa parte especializada é super importante. E essa mulher, pós 40 anos, vai mudar muita coisa no corpo dela. Tanto os comportamentos, como até as questões anatômicas mesmo, as questões celulares, metabólicas. E na parte cardiovascular, o que a gente tem de diferente nessa mulher quando vira a chavinha dos 30 e poucos para os 40 a mais? Ela muda tudo, né? Ela muda por inteira. Mas a parte cardiovascular, ela muda desde a parte do sistema nervoso simpático, que é aquela alteração da frequência cardíaca, onde ela vai ter taquicardia. Ela muda o tamanho das células musculares, tanto dos membros inferiores e superiores, como do coração. Ela vai ter menos mitocôndrias, que são aquelas organelas que tem dentro de cada célula, tanto do coração como dos membros inferiores, dos músculos, que fazem a respiração. Isso tudo lentifica o sistema cardiovascular da mulher, lentifica a parte cognitiva da mulher, isso dá cansaço, ela começa a ter depósito de gordura no corpo e entre as fibras musculares, ela começa a ter resistência à insulina. E começa com essa resistência à insulina, ela começa a desenvolver precocemente uma disfunção endotelial. O que é isso? Ela começa a inflamar a parte de dentro dos vasos. Justamente porque ela tem muitos receptores hormonais e isso acaba bagunçando. E daí o aumento das doenças cardiovasculares, pela inflamação do endotélio, que é a parte de dentro dos vasos. São as principais modificações: inflamação endotelial, acúmulo de gordura e alteração do sistema nervoso simpático. É muito comum a gente ver alteração do colesterol nessa fase, né, Adriana? Então, assim, a mulher vinha, eu me alimento da mesma forma, eu faço os mesmos exercícios e o meu exame começou a mudar. Nos últimos 2 anos foi aumentando, 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 e hoje a relação do colesterol ruim para o colesterol bom já está totalmente alterada. Mas eu juro, doutor, eu não fiz nada para isso acontecer. É muito comum, né? É muito. Tem duas coisas assim que a gente vê no consultório relacionada à parte cardiovascular só, né? Que é muito difícil relacionar a mulher só com a parte cardiovascular, Sim. mas que ela chega. Primeiro, é pressão alta. Por que a pressão começa a subir? A pressão começa a subir porque ela não tem aquela dilatação da parte dos membros inferiores. Então, a gente diz que ela diminuiu aquela capacidade da resistência vascular periférica, tá? Que os vasos não conseguem mais se dilatar quando precisam. Então, ela começa a desenvolver hipertensão e faz colesterol alto. Muitas vezes, você ajudando essa paciente da parte ginecológica, tratando ela da parte ginecológica, não precisa nem dar remédio para colesterol. Esse é o tratamento dela, né? E é comum a gente ver, né? Então, às vezes, é claro que quando a gente vê associações, a gente fica um pouco mais criterioso, né? Mas se a gente vê, não tem nenhuma aterosclerose, é uma paciente com hábitos saudáveis, alterou um pouquinho o colesterol e os hormônios estão desequilibrados, vamos dar uma equilibradinha e observar. E muitas vezes só o fato de equilibrar essa parte hormonal, no próximo exame já tá tudo bem, né? E aí a gente tem que analisar individualmente os riscos, porque tem outras pacientes que aí ela tem o sobrepeso, aí ela tem o sedentarismo, aí ela já tem um ateroma, uma plaquinha de gordura na carótida, aí essa paciente não dá pra gente esperar. A gente vai ter que entrar com alguma medicação até equilibrar os hormônios e ir avaliando, né? Enquanto ela tem fator de risco, a gente pode entrar com aquelas medidas, melhorar a atividade física, melhorar a alimentação. A partir do momento que ela tem já implantada a plaquinha, que é a doença que vai causar o AVC, o infarto, a doença aterosclerótica, a gente trata com a medicação. Mas muitas vezes a gente vê que quando a paciente muda a rotina dela, que ela tem força para mudar a rotina, a plaquinha diminui. Sim. Eu já cheguei a ter paciente que eu tirei o tratamento da placa.
e sigo só com atividade física. Sim, essas mudanças comportamentais que a gente vai falar bastante ainda, fazem toda a diferença, né. Então não é conversa de médico, isso é científico, isso é comprovado na prática clínica também. E o que é muito É, importante dizer, desculpa, Lívia, é que existe uma inversão do colesterol bom e do colesterol ruim, né? exato, é muito comum. É muito importante falar isso. Então, a mulher, por mais que ela continue fazendo atividade física, o colesterol bom dela vai cair e o colesterol ruim vai aumentar. E isso, ela tem que estar atenta para isso, porque isso é esse colesterol ruim que vai grudar, que tem a densidade menor, Sim. que vai grudar ali. Então, cada vez mais atividade física e alimentação correta. E são, sinais, que não causam sintomas, né. Então essa resistência insulínica muitas vezes não vai aparecer clinicamente no começo, essa plaquinha de gordura não vai aparecer, esse colesterol se invertendo do bom para o ruim não vai aparecer. Então essa é a importância da gente estar na prevenção, da gente estar olhando, estar fazendo a rotina cardiovascular junto com a ginecológica, né. E uma coisa muito comum, que eu acho que, a grande maioria das queixas chegam para mim assim, é relacionada à questão mental, né, ou por estafa mental, ou pelas os brain fogs, né, que são os esquecimentos, as falhas, a memória, até mesmo a questão de humor mais depressivo, mais irritado. E isso tudo geralmente é o que vai dar o start lá no começo do climatério, quando a paciente ainda menstrua e começa a ter essas alterações, a gente fala de cima para baixo, né. É. E isso interfere também na questão cardiovascular, né, esse estresse, essa ansiedade, né, Adriana? Muito, olha, a mulher tem receptores hormonais tanto no cérebro quanto no coração, em todas as células aí, ela vai ter receptores hormonais. Então, quando a gente tem uma diminuição desse hormônio, e muitas vezes, além da diminuição do hormônio, a gente tem a diminuição da eficácia do receptor hormonal também. Então, às vezes o ginecologista vai lá, dosa o hormônio e fala assim: "Ai, mas tá com hormônio normal". Tá com hormônio normal, mas tem menos receptor, tem que dar uma ativada ali, né, e tudo isso. É, porque muitas vezes nessa fase do climatério, quando a gente começa a ter deficiências passageiras, né? Então tem um mês que a paciente está ótima, que a mulher está ótima, que não sentiu nada, porque o ovário trabalhou direitinho. Mas vai ter um mês, nesse pré-menopausa, que o ovário não vai trabalhar bem. Aí ela tem aquele boom, aquela avalanche de sintomas. E nesse mês que ela sente, não é o mês que ela foi no médico, por exemplo. Então, às vezes, não dosou o hormônio naquele mês e o médico que ficar só em cima de papel não vai conseguir diagnosticar. E essas mudanças hormonais, elas vêm gradual, né? Então, primeiro a gente vai ter essa alteração da progesterona, que é o primeiro hormônio que vai começar a ter falhar, e aí a gente vai ter esses sintomas neurológicos, que são os principais, alteração de sono, essa alteração de memória, cognição, o humor altera muito. E aí, depois a gente vai começar, quando vai se aproximando mais da menopausa, que é a última menstruação da mulher, uma deficiência gradual de estrogênio, né? E o estrogênio, ele faz uma bagunça no coração, né, Adriana? Fala um pouquinho dessa queda do estrogênio e o que ele traz consigo. Então, o estrogênio, ele é assim, o moranguinho do bolo, vamos dizer assim, que finaliza tudo. O estrogênio, ele é protetor, né? Ele protege a mulher das doenças cardiovasculares. E quando ele começa a diminuir a partir dos 40 anos, é por isso que a gente começa a ter aumento das doenças cardiovasculares na mulher, justamente por diminuição do estrógeno. E então o estrógeno, ele é protetor e além disso, né, da gente ter evidências de que o estrógeno, quando diminui, aumenta as doenças cardiovasculares, com isso vem os sintomas. Aqueles cansaços que a pessoa não tinha, o coração, ele dispara, porque ele não tem aquela resistência, até a capacidade de complacência pulmonar da mulher muda. O que ela vai sentir quando muda isso? Falta de ar. Então, né? se antes ela andava 2 quarteirões, ela deixava o carro, ia buscar o filho, andava 2 quarteirões. Agora ela tá cansando para fazer isso. Isso é diminuição já do estrógeno. Nos vasos, o que ele causa, Adri? Ele causa vasodilatação. O estrógeno, Lívia, ele é o precursor, ele vai estimular o óxido nítrico, que é o principal vasodilatador. Então, ele estimula a formação do óxido nítrico no vaso. O óxido nítrico, ele é super importante, Lívia, para tudo. Você vê, tem atletas que fazem até suplementação com arginina
para fazer atividade física. Então, a arginina é o precursor do óxido nítrico. E então, o estrógeno, ele estimula o óxido nítrico a agir. Estimula essa vasodilatação. E essa vasodilatação é tudo, porque com ela a gente diminui o estresse no endotélio vascular. E a gente melhora toda aquela respiração da célula do coração, do miócito. É aquela adaptação que o vaso tem quando a gente exige mais do coração, Exatamente. né? Seja num estresse, seja num momento de exercício, num momento de sexo. Então, quando a gente exige que aquele coração bombeia mais, o vaso ele tem que se moldar aquele fluxo, né? E quando a gente perde o estrógeno, como que ele vai se moldar se ele não tem essa facilidade quem mais? faz isso é o óxido nítrico, né? O óxido Então, a gente vai perdendo isso, né? E aí, o que a gente tem também é uma interferência nessa idade, né? Então, se a gente tem toda essa relação com o estrógeno, na hora que a gente pensa menstruação precoce ou tardia, menopausa precoce ou tardia, isso vai interferir nos riscos também, né, Adriana? Muito. São os fatores de risco específicos, né? Porque a gente tem os fatores de risco para doença cardiovascular, aqueles que a gente usa para mulher e para o homem. Diabetes, obesidade, hipertensão. Aliás, é bom lembrar que hipertensão é a maior causa de doenças cardiovasculares, principalmente nas mulheres. E as mulheres aqui da América do Sul são mais acometidas do que todas as outras mulheres já ter nascido pela hipertensão arterial sistêmica. Sim. Aí nós temos fatores de risco que são específicos. Vai ser pior, né? Os fatores de risco específicos são menopausa precoce, são gravidez que tiveram eclâmpsia, que tiveram hipertensão arterial sistêmica, que tiveram diabetes, aquela paciente que usou que usou anticoncepcional sem acompanhamento médico. Tudo isso faz parte da história ginecológica da mulher, que são fatores de risco específicos do sexo. Gestação multigemelar também é importante. Então, tudo isso, tudo que está relacionado ao tempo que ela teve de estrógeno presente. Sim, né? Ao tempo que ela teve de estrógeno presente. E quando ela menstrua antes do tempo, ela começa a ter estrógeno antes do tempo, e depois, a hora que terminam, né, os óvulos, ela vai ter uma diminuição do estrógeno, não tem jeito. Então tá tudo interligado, né? Então por isso que esses fatores eles têm que ser, eles precisam ser avaliados pelo cardiologista e não só chega lá, aferir a pressão e vai embora. Tem que avaliar toda essa história, né? Com muito cuidado. Isso normalmente é o que se faz, né? Exatamente. E vamos começar a falar um pouquinho dessa questão mesmo de tratamento, né? Da reposição hormonal. E quando a gente fala de entrar com hormônios, fazer a reposição dos hormônios que estão em falta, eu sempre saliento isso com as minhas pacientes, é importante a gente frisar bem que é preciso todo um preparo do corpo dessa mulher. Essa mulher, ela precisa ter um acompanhamento multidisciplinar, ela precisa estar fazendo a sua parte, né? Então, a gente brinca que a reposição hormonal, ela vai ser a cereja do bolo mesmo. Então, essa mulher precisa estar com hábitos saudáveis, praticando atividade física regularmente, tendo uma boa alimentação, um sono de qualidade, fazendo controle do estresse. Eu exijo para todas as minhas pacientes que vão iniciar a terapia de reposição hormonal que tenha uma avaliação prévia cardiológica. Sou chata pra caramba, porque eu sigo todas as orientações do Consenso Internacional de Menopausa. Então, eu mando por escrito, a Adriana recebe muito as minhas recomendações. Sim. Peço por escrito, faço um resumo da história da paciente, peço para o cardiologista me mandar por escrito que ele fez uma avaliação completa e da parte cardiovascular o risco é baixo ou zero para a gente entrar com a reposição hormonal. Mesmo que a gente fale, que a gente analise, que a gente vá fazer com critério essa reposição hormonal, priorizando os hormônios isomoleculares, avaliando quais vias de administração vão ser melhores para aquela determinada paciente, avaliando dose, horários de uso. Então, tudo isso é de suma importância, mas essa base tem que estar muito bem estabelecida, porque senão, por melhor que seja o hormônio, ao invés dele fazer bem, ele vai fazer mal, né? Então, algumas coisas a gente avalia antes, e tem algumas coisas que contraindicam já de cara o início da reposição hormonal. A gente já falou em outro podcast sobre algumas dessas causas, e hoje eu quero trabalhar um pouquinho, Adriana, as causas cardiovasculares que contraindicam de cara, que a gente não pode nem relativizar
uma reposição hormonal, por exemplo? Aquela paciente que teve uma doença cardiovascular e terminou de ter um evento coronariano, por exemplo. Aquela Aguda. paciente que teve um infarto, que colocou stent, que foi submetida a tratamento invasivo para doença arterial coronariana, essa paciente tem contraindicação absoluta no momento. Isso. Então, Tá. antigamente, a gente tinha um medo muito grande da reposição hormonal. Então, assim, eu já tive um infarto uma vez, então o meu médico falou que nunca na vida eu vou fazer reposição hormonal. É exatamente isso que a Adriana falou agora. No momento que a doença está ativa, que ela está descompensada, não podemos iniciar a reposição hormonal. Uma vez que a gente compensou aquela paciente, que ela está sendo bem acompanhada e que, claro, ela vai ter um acompanhamento muito mais perto do que uma paciente sem fatores de risco, mas ela vai poder iniciar a reposição hormonal. E quais são as doenças que a gente tem que ficar um pouquinho mais atenta dessa parte cardiovascular com a reposição hormonal? Hipertensão, né? Inclusive, as pacientes que têm pressão limítrofe ou mesmo hipertensão arterial, que chegam no consultório para a gente fazer avaliação, para fazer terapia de reposição hormonal, às vezes a paciente descobre lá que está hipertensa. Ok, vamos tratar a hipertensão, e isso não é contraindicação absoluta para a terapia de reposição hormonal. Muitas vezes ela vai melhorar, porque ela vai ter mais vontade de ir para academia, vai comer melhor, vai dormir melhor, então ela vai melhorar. Mas normalmente são hipertensão arterial sistêmica, AVC recente, coagulopatias. As coagulopatias são importantíssimas. Isso deve ser avaliado por um vascular, né? Isso, eu sempre peço. Ou um hematologista. As coagulopatias. Aquela paciente que teve uma trombose, mas às vezes teve uma trombose porque quebrou a perna. Viajando 20 horas de avião. Viajando 20 horas. Então, não significa que ela tenha coagulopatia. Então, tudo isso é super individualizado. Tanto se ela tem contraindicação ou não no momento, ou mais para frente, Lívia. E isso tudo, ele vai mudando. Essas indicações e contraindicações, elas vão mudando porque o corpo vai mudando. Exatamente. Tudo vai mudando. O tempo de tratamento com stent, o tempo de infarto, AVC, isso vai mudando. Então, realmente é uma coisa super individualizada e ela tem que ter acompanhamento mesmo do cardiologista e do E eu falo ginecologista. sempre, as pacientes falam, Lívia, você chega a ser chata. Eu sou chata. Em março você me trouxe a cartinha de avaliação. Deu março do ano seguinte, cadê a minha cartinha? Mas acabou de fazer um ano. Então não tem mais hormônio. Estão todas lá. Tem comigo, que ser um semana. ano, tem que ser um ano. Aí vai a cartinha de novo, o cardiologista tem que mandar por escrito de novo, não mandou por escrito. Volta no cardiologista e manda ele mandar por escrito. Porque isso é uma segurança para a mulher. Então, se o seu médico que faz sua reposição hormonal nunca na vida pediu para você ir num cardiologista, reavalie esse profissional. Porque ele não tem ideia do risco que ele está te causando. Então, isso é imprescindível, porque exatamente o que a Adriana falou. Isso muda. Então, um ano você estava... É dinâmico. um ano você estava super bem, alimentando super bem, aí separou do marido, o pai morreu, ficou sedentária, engordou 5 quilos. Vai ter que relativizar, vai ter que ver de novo o risco. Às vezes você vai ter que parar de fazer reposição hormonal. Claro, aí a paciente vem fazendo reposição hormonal e fala, meu Deus, a reposição hormonal me fez ficar hipertensa. Tá, mas você fez atividade? Não. Como que você tá? Engordei 10 quilos, tô comendo tudo. Poxa, não é reposição hormonal, né? É porque ela não fez nada que tinha que fazer enquanto fazia reposição hormonal. Exatamente. É óbvio que quando você faz reposição hormonal, você tem que seguir Tem que fazer a sua toda uma parte. cartilha, claro, você tem que fazer a sua parte. Exatamente. E a gente só tem os benefícios se a gente faz esse acordo e se ambas partes cumprem o acordo, né? E a gente tem que também ficar atento, uma vez que a gente avaliou esse risco cardiovascular da paciente começar ou não a reposição hormonal, a gente tem que avaliar a janela de oportunidade, que a gente chama daquele período que a mulher parou de menstruar, ou seja, ela entrou na menopausa, até o período que ela vai começar a fazer reposição hormonal. Essa janela, ela deve respeitar o que a gente chama de melhor fase para iniciar. Sem dúvida alguma, todos os estudos mostram para a gente que os 5 primeiros anos são essenciais. Então, esse é o recomendado. Em alguns casos, avaliando riscos, benefícios, a gente pode estender até 10 anos da última menstruação
ou no máximo 60 anos de idade. Isso foi um número estipulado? Não, isso foi estudado com um número grande de pacientes, por várias meta-análises, vários estudos, e isso a gente segue com bastante rigor. E isso principalmente pelo risco cardiovascular, que uma vez que a gente baixou esse estrógeno, a gente começa a ter todas as alterações vasculares que a Adriana já comentou. Sim, e esse aumento de janela para 10 anos também tem sido cada vez mais estudado, né? A gente fala da janela de 5 anos, falava-se antigamente da janela de 5 anos, porque até ali tinham ido os estudos. Exato. Agora os estudos estão incluindo mais mulheres, porque a Sim. escassez de estudos com mulher com alteração cardiovascular é um absurdo, né? Porque a mulher é diferente, a mulher tem sintoma típico. Então, você coloca ela num estudo, num Dá trial, trabalho. dá trabalho, acabam tirando. Agora não, agora a gente tem estudos só com mulheres mesmo e estão saindo cada vez mais. Então, conforme esses estudos vão saindo, vai saindo coisa nova, é interessante, porque essa janela vai Mas- aumentando. Não só para a parte vascular, cardiovascular, mas também para a parte óssea, né? Para a parte óssea, para a parte muscular, para tudo isso. Essa janela está aumentando. Agora, no consultório eu vejo muito paciente com 75 anos que vem tomando reposição hormonal, entendeu? Que o ginecologista deu e nunca fez uma avaliação cardiológica. Aí não pode. Aí não Exatamente. pode. E Aí quando- é perigoso realmente. Aí ela tá correndo risco realmente. E quando a gente teve aqueles desfechos cardiovasculares ruins lá no estudo WHI, que foram um dos primeiros estudos com a reposição hormonal, uma das coisas que teve muito problema foi isso, né? Entrou no estudo paciente de 50 a 70 anos e Exato. deu hormônio para todo mundo, Exatamente. independente de quanto tempo ela tinha de menopausa. Foi aí que teve os infartos, as tromboses e tudo mais. E aí, com o passar dos anos, a gente começou a estudar mais e critérios mais rígidos, e aí a gente foi chegando nessas diretrizes que a gente segue hoje, né? E lembrar que com o passar do tempo, independente da reposição hormonal ou não, a gente vai tendo um aumento de risco cardiovascular mesmo. Então, a mulher tende a ter infarto, a mulher tende a ter mais AVC, vai ter trombose. Tanto é que os cuidados são outros quando faz viagem longa, de carro, de avião. Ela tem que fazer atividade física, a hidratação é outra completamente. Então, esse estudo aí, ele foi muito falado. Depois veio o estudo HERS, que já falou outra coisa, já mostrou outra coisa, só que veio com uma pouca quantidade de mulheres. Estudou muito doença arterial coronariana, mas com uma escassez de mulher. Agora, como eu disse, a gente vem tendo estudos mais objetivos que visam mais a saúde cardiovascular da mulher. E a gente tem visto, enquanto esses estudos saem, que quando essa mulher faz a terapia de reposição hormonal sem risco, e dá para ela fazer essa terapia de reposição hormonal sem risco, né? O cardiologista consegue avaliar e estratificar o risco dela. Ela fica muito melhor emocionalmente, ela vai mais para academia, ela come melhor, enfim, ela acaba diminuindo os fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, ela tem uma ação. Isso aí vai adicionar na diminuição dos fatores de risco cardiovascular dela. Com certeza. E falando um pouquinho de cada hormônio, o estradiol a gente já falou da importância dele, né? Que ele é super importante. E é importante a gente também falar um pouquinho da via de administração, que isso interfere diretamente no risco cardiovascular, né, Adriana? Diretamente. Quando a gente faz ele via oral, é diferente para o coração quando a gente faz numa via transdérmica, por exemplo, né? As vias são muito importantes, né? A gente sabe que hoje a via transdérmica, ela é a mais indicada, principalmente para aquela paciente que já teve doença arterial coronariana. Como eu disse, isso é uma coisa muito dinâmica, então às vezes a paciente teve uma doença arterial coronariana, ela evoluiu, emagreceu, está fazendo atividade física, se ela for fazer reposição, ela vai usar a via transdérmica. Isso. E até para aquelas pacientes que tem uma tendência, né? Porque teve um evento trombótico numa viagem, ou que tem uma deficiência leve de algum fator de coagulação, a gente optar pela via transdérmica, a gente vai diminuir a ativação desses fatores de coagulação no fígado, levando a menos risco tromboembólico, né? A metabolização é outra no corpo, a metabolização hepática é outra porque você tem a barreira. Exato. Da pele e da gordura, ele fica ali, né? E é interessante que o melhor lugar para o hormônio ficar é na gordura mesmo, né? Ele procura. Então, aquela gordurinha que tem embaixo da pele,
ele fica ali e vai menos para o fígado, metaboliza menos no fígado. E a gente tem que avaliar caso a caso, e muitas vezes a contraindicação é pensando no via oral. E a gente tem essa via transdérmica que muitas vezes a gente relativiza a contraindicação para alguns casos, E né? esses trabalhos que a gente falou aqui, a maioria não foi feito com Tudo transdérmico. via oral, Foi né? feito tudo via oral, tudo via oral. E além do via oral, progestágeno, né? Que não é a progesterona isomolecular, que é uma molécula artificial que acaba alterando mais os receptores celulares, né? Então, a gente tem uma questão de viés nesses estudos que vieram com muitos riscos, muitas contraindicações. Teve eram hormônios sintéticos, como o caso da tibolona, né? A tibolona acabou aumentando o risco. Exatamente. E tá aí no mercado, né? Muita gente usando, como se fosse a Opa, melhor reposição hormonal do mundo. Para mulher acima de 75 anos, que teve calor, as pessoas vão e dão tibolona para ela. Então, precisa estudar um pouquinho mais, né? E, igual a Adriana falou, a gente tem trabalhos em curso, então a gente tem atualizações frequentes, constantes. Então, para trabalhar com essa questão hormonal, tem que, desculpa o termo, sentar a bunda na cadeira e estudar, porque são atualizações recorrentes. E isso é bom, porque a gente tira as coisas que estão aumentando o risco, coloca coisas que estão beneficiando e a gente consegue deixar essa mulher com cada vez mais qualidade de vida, coisa que há 15, 20 anos atrás a gente não tinha como fazer. Então, isso é muito bom e, graças a Deus, os estudos com mulheres vêm aumentando e a gente tem que comemorar isso aí cada dia mais, isso né? é muito dinâmico. Cada vez que você entra num site de atualização, por exemplo, o Up to Date, você vai ver que tem, assim, artigo da semana passada, artigo da semana retrasada. Então, as pessoas estão agora estudando mais, porque realmente é muito bom, né? Muito importante. Com certeza. E um hormônio que todo mundo pede, todo mundo prescreve, mas pouca gente sabe, né, sobre ele, é a testosterona, né? Então, a testosterona com o risco cardiovascular é bem controverso ainda, mas ele não deixa de ser um hormônio para a mulher pouco necessário de suplementar, né? Hoje a gente tem critérios muito rigorosos para entrar com a testosterona na mulher e pensando muito no risco cardiovascular, né, Adriana? Que as pessoas estão prescrevendo e usando à torto e à direito doses cavalares sem ter a mínima noção do que isso pode acontecer. Os consensos cardiovasculares, eles são bem claros quanto à testosterona. Eu até acho que isso tende a mudar com os trabalhos novos, porque esse último consenso a gente levou em consideração esses últimos 6 anos, né? Para começar, que o miócito ele tem receptor para testosterona, que é o músculo do coração, que é a célula do músculo do coração. Então, a testosterona ela vai enrijecer aquele coração, pode causar fibrose naquele coração. Aí tem a via de acesso, aí tem a quantidade que se dá, mas ele é proscrito. O que é proscrito? Ele não deve ser dado para aquelas pacientes que realmente têm déficit de testosterona. Vamos ver os trabalhos daqui para frente. Mas quando ele é dado para aquela paciente que quer melhorar o desempenho na academia, o desempenho sexual, mas ele está dentro daquela faixa de referência, teoricamente, ele é um hormônio que pode aumentar demais o risco. Então, ele é contraindicado, não só pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela europeia, pela canadense e por todos. Vamos ver os trabalhos que estão andando. Mas a gente sabe, sai um trabalho novo agora muito interessante, sobre homem, mostrando o aumento de mortalidade em homens que usam testosterona para fins de ganho de massa muscular. Mas você imagina na mulher? Você imagina na mulher. Se homem acontece. Então, esse trabalho é novíssimo, apareceu agora no último congresso, faz uns 3 meses, mostrando aumento de mortalidade. Se esse homem tem a testosterona no limite, imagina a mulher que tem esse turbilhão de hormônios, que tem esse turbilhão de receptores hormonais. E que não metaboliza igual o homem, né? Que não metaboliza igual o homem. Mas assim, muita gente já morreu por uso de testosterona, né? Com certeza. Pega aquelas corredoras de antigamente e tudo mais. Esse é um assunto bem controverso, mas por enquanto... Não, e o tanto de morte súbita que a gente vem tendo em mulheres?
Que a gente Muito. vai fuçar e vai ver que estava usando testosterona ali em doses suprafisiológicas, que são doses não recomendadas para Não, mulher. elas usam doses que não são recomendadas Nem para os pro... homens, elas usam. O pessoal usa nas mulheres. Exato, Eles fazem testosterona injetável, que você contraindica em homem, eles usam nas mulheres. É uma coisa exatamente. impressionante. Exatamente. E a gente precisa relativizar isso e precisa sempre soar isso como um alarme, porque ouve-se muito e falou-se muito da proscrição dos médicos em relação a isso. Só que o nutricionista continua passando, educador físico continua passando, esteticista continua passando. Então, assim, não dá. A gente tem que individualizar, tem que avaliar risco, porque isso é muito sério. Sobre isso, eu queria até continuar a falar uma coisa, que é muito interessante, muito importante. Procura um médico especialista, gente. Procura um especialista, aquele que mexe com hormônio, aquele cardiologista. Não adianta ir no médico que não fez especialidade nenhuma e começou a mexer com isso porque achou interessante, vai fazer um curso de um mês não sei aonde, entendeu? Aí dá ruim. Aí esse Exatamente. paciente já chega pra gente, eu tenho paciente que chegou infartada por uso de testosterona. Homens e mulheres, mas a mulher é impressionante. Quando ela usa injetável, realmente é uma coisa a se pensar. O que que faz um profissional? Outro dia eu vi uma prescrição de uma. Ela era biomédica. Elas se prescrevem, biomédica, elas se Não, ela prescreve. foi numa biomédica, a biomédica prescreveu para ela. Eu nem sei se a biomédica pode prescrever. Ou a dentista também está prescrevendo agora. Então, é uma coisa impressionante. Aí você tira imediatamente e manda no profissional de referência, que fez especialidade, tudo isso. Então, procurar um médico que é referenciado e tem especialidade naquilo é importantíssimo. Não adianta ir em qualquer médico para isso. Isso é Exatamente. especialidade. E até aquelas pacientes que a gente sabe que fazem a reposição hormonal mesmo, com os hormônios isomoleculares, e principalmente aquelas que não fazem, é importante a gente salientar a importância que os hábitos saudáveis podem beneficiar a saúde cardiovascular. E a gente tem dados, né, Adriana, a respeito do tipo de exercício físico, qual exercício físico. Então, assim, é só eu fazer uma caminhada 3 vezes por semana? É claro que fazer uma caminhada 3 vezes por semana é melhor do que não fazer nada, né? Então, a gente sempre fala, se Claro. mexa é melhor do que você não fazer nada. Mas a gente tem hoje estudos que mostram qual tipo, qual duração, o que é melhor para a saúde cardiovascular dessa mulher, pensando assim, no quesito atividade física. Começou assim, um estudo há 20 anos atrás de Martha Goulet. Ela é uma inglesa, um estudo que saiu no New England, falando que fazer um pouco de exercício físico já era muito melhor, diminuía muito a mortalidade em 50% do que não fazer nada. Então, se você subisse escada, já era muito melhor. E daí, tudo isso foi sendo estudado e isso não é mais como era antigamente. Você vai no cardiologista, o cardiologista bate nas suas costas e fala: "Tá, vai, amigão, caminhar. Caminha todo dia que vai ser bom". Não é mais assim, né? Isso tudo foi estudado. A gente pega esse paciente que chega para você no consultório, você estratifica ele quanto ao risco de doença cardiovascular, você vê os fatores de risco. E hoje a gente sabe que a prescrição de exercício físico aeróbico de moderada intensidade, entre 150 a 300 minutos por semana, diminui a mortalidade e diminui o risco dessa mulher ter infarto e AVC em torno de 40%. Isso é muito. O que é o moderado? O Para elas moderado, entenderem, o moderado é aquele exercício aonde a mulher faz e cansa, vamos supor. Ela não vai correr, que já é intenso, mas ela vai caminhar ela vai ritmo. caminhar, num ritmo aonde ela vai conversar com a companheira dela e tá cansando. Não é para conversar, mas ela sente que ela tá cansando. Então, tem que ser isso. Não dá para ir passear com o cachorrinho. Então, entre 150 a 300 minutos de exercício aeróbico. E isso também, importantíssimo, que não tinha diretriz antigamente, agora tem, associado a exercício de resistência com grandes grupos musculares, né? A musculação, então, passa a ser importantíssima. Quanto mais o tempo passa, quanto mais velho vamos ficando, mais importante, porque ela vai mexer
no equilíbrio, ela vai mexer na vasodilatação dos vasos. Então, a musculação é importantíssima. Ela deve ser associada também para diminuir esse risco. E quando você fala em diminuição de risco, ok, mas quando você fala em diminuição de evento, que é diminuição de infarto, diminuição de AVC, em torno de É muito 40%, alto. isso em medicina é muito alto. Sim, com certeza. E isso é tão importante que a gente vai fazer um podcast só sobre atividade física nessa mulher 40 a mais, de tão importante que é para vocês verem que não é chatice minha no consultório, isso é científico. E nessa paciente que a gente avalia esses hábitos, né? Então, a questão alimentar, a questão do exercício, isso tudo contribui para o risco cardiovascular ser mais baixo. E naquela paciente que a gente sabe que ela não pode entrar com a reposição hormonal por alguma contraindicação, a gente tem muita coisa legal para ser feita. A gente tem hoje uma gama muito grande de fitoterápicos que são influenciam muito bem, tanto na parte celular como um todo, no metabolismo de açúcar e tudo mais, mas também nessa parte cardiovascular. Então, a gente tem muitos estudos já publicados, outros ainda em curso, mas a gente tem uma gama enorme. É claro que, assim, a gente não vai indicar, você vai tomar isso, 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 isso aqui no podcast, porque isso precisa ser individualizado, qual que é o melhor, que dose, quanto tempo de uso, qual o melhor horário, mas a gente tem alguns que eu selecionei que eu acho que são muito legais e que a gente tem um resultado muito legal na prática clínica com essas pacientes 40 a mais. Então, eu gosto muito de trabalhar com a cúrcuma longa. Ela é um antioxidante muito importante. Ela vai ajudar a aumentar esse colesterol bom que começa a cair nessa paciente 40 a mais e diminuir o colesterol ruim, que é o LDL. A astaxantina, ela é um antioxidante, ela previne inflamação celular e ela é 65 vezes mais potente que a vitamina C, por exemplo. Então, aqueles vasos que a Adriana falou, que os endotélios começam a inflamar, ela vai ajudar muito na prevenção da aterosclerose. Então, é muito importante. O ácido alfa-lipoico também é um antioxidante que a gente associa. Muitas vezes a gente pode associar vários na mesma fórmula e ele vai ter um perfil muito melhor de atuação. O extrato de alho envelhecido, a gente tem trabalhos muito legais mostrando uma prevenção e até mesmo uma melhora do índice da plaquinha na carótida de aterosclerose. Eu gosto muito de moléculas como a berberine, que aí a gente vai trabalhar tanto a parte de hiperglicemia, naquela paciente que já tem uma resistência insulínica, como no aumento do LDL, que é o colesterol ruim. Então, a berberine, ela vai ter essa ação dupla, tanto na resistência insulínica como no colesterol. Então, ela é um antioxidante muito legal para isso. A coenzima Q10, que já está super estudada, e eu gosto muito de associar a coenzima Q10 naquelas pacientes que estão usando estatinas, que são as medicações para controle de excesso de colesterol, de dislipidemia, porque a estatina vai diminuir a produção endógena de coenzima Q10, que é um antioxidante muito bom que o nosso corpo produz. Então, sempre se a paciente entrou com estatina, eu entro com a coenzima Q10 junto. Além de diminuir, né? Exato. Aquele cansaço muscular. Exato, aquela fadiga que é um efeito colateral da estatina, né? Então, a gente geralmente vai usando moléculas para ajudar e não ser tão agressivo assim a estatina e a gente tentar pegar o máximo de coisas boas que ela pode dar, né? E muitas vezes ela vai ser necessária por um período ou pela vida toda, então a gente tem que amenizar o que ela pode trazer de ruim, né? Além do resveratrol, da quercetina. É importante a gente falar do magnésio. Então, hoje, muitas mulheres têm deficiência de magnésio porque na alimentação não consomem alimentos ricos em magnésio. E esse magnésio, ele ajuda a vasodilatar. Então, isso que a Adriana falou que o estrogênio faz e quando entra na menopausa se perde, o magnésio ajuda na vasodilatação, diminuindo a hipertensão, melhorando a contratilidade, a força do coração. Então, é importante ter níveis bons de magnésio e muitas vezes a gente vai ter que suplementar mesmo, porque na alimentação ela não vai conseguir níveis favoráveis. E para a parte cerebral é importantíssima Super também. importante. A gente sabe que o magnésio, ele tem ligações ali com neurotransmissores cerebrais, ele participa ali de tudo, Prevenção né? de demência, Prevenção né? de Então, demência, melhora do sono. Assim como o ômega 3 também. Então, o ômega 3 ele é essencial. Quase todas as minhas pacientes usam. A gente só tem que avaliar algumas coisas em relação ao ômega 3, porque ele é feito com duas moléculas, né?
o DHL e o DHA e o EPA. Então, a gente vai avaliar, por exemplo, uma paciente muito inflamada, a gente vai pegar concentrações maiores de EPA. Uma paciente com uma questão neurológica mais proeminente, a gente vai aumentar o DHA. Então, essas concentrações precisam ser individualizadas e, obviamente, a procedência, né? Tanto do ômega como de todos esses fitoterápicos, porque a pureza é muito importante. Então, a gente, por exemplo, o ômega, ele vem do peixe, do óleo do peixe. O peixe, ele filtra metais pesados, mercúrio, chumbo. Então, se ele não tem uma purificação, em vez de a gente estar usando uma molécula anti-câncer, anti-envelhecimento celular, a gente vai estar causando câncer por excesso de metais pesados. Tem que ser uma droga que tem uma procedência muito boa. Lembrando também que as cápsulas têm alto teor de gordura, elas são oleaginosas, né? As de ômega 3. Então, aquele paciente que tem o colesterol muito, 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 muito alto, mesmo que ele tenha inversão do HDL, do bom com ruim, dá uma esperadinha, abaixar um pouquinho esse colesterol para depois entrar com o ômega 3. Esse paciente vai se beneficiar muito do ômega 3, mas primeiro ele tem que dar uma abaixadinha. Aí, nesse caso, aí a gente pode entrar com uma berberine, com uma coenzima Q10, e aí, num segundo, por isso que, assim, não é para anotar tudo que eu falei e sair comprando tudo. Porque, às vezes, para você, é melhor a gente entrar com alguns e depois reavaliar. Por isso, a importância de um profissional especializado que vai avaliar teu caso, que vai individualizar e que vai fazer as coisas no tempo certo, da maneira correta. E o retorno médico não é dali um ano, tá? Toma hormônio, toma estatina e volta daqui. Não é assim, né? Cada paciente é cada paciente tem um retorno. Muitas vezes eu dou remédio e peço para o paciente voltar tomando estatina. Eu dou uma dose de estatina porque começou com uma plaquinha de aterosclerose. Quando esse colesterol diminui, às vezes a plaquinha ainda não saiu, eu continuo dando a estatina, mas já consigo diminuir a dose dela. E assim é feito com a pressão da paciente, com aquela paciente que tem hipertensão também. Então, muitas vezes a paciente está lá com você, volta para mim, eu tô olhando tudo isso junto. E é super importante essa multidisciplinaridade. Sim. Então, é você ter uma equipe que fale a mesma língua, que esteja especializada na saúde dessa mulher nessa fase, vai fazer toda a diferença no risco, nas contraindicações, nos resultados e no desfecho favorável de todo esse cuidado, né? E pensando em tudo isso que a gente vivenciou aqui, que mensagem que você deixa para essa mulher 40 mais que tá perdendo esse tempo aqui e tá querendo mais informação e tá buscando se cuidar? O que você acha que é importante? O que você acha assim que é um conselho primordial para essa mulher 40 mais? Olha, você sabe que tem um texto de uma médica que chama Ana Cláudia Quintana Arantes. E ela fala assim nesse texto, ela tem livros escritos e ela fala assim: o que você está fazendo com o seu corpo? O que você está fazendo para o seu corpo? Você vai habitar nele por muitos e muitos anos. Você está cuidando do seu corpo? Você está facilitando as coisas para ele? Você está dormindo bem? O que você está colocando no seu corpo? O que você está ingerindo? Você está ajudando o seu corpo a cicatrizar tanto as mazelas físicas como as emocionais, sabe? Você está tendo a sua parte de relaxamento, você está fazendo atividade física, você está cuidando de você? Então, resumindo, é isso que a gente faz para esse corpo, onde a gente pretende habitar cada vez mais. Nós somos cada vez mais longevos, né? Nós vamos viver mais. É muito difícil acontecer. Eu falo para meus pacientes que é muito difícil morrer. Exato, tem que se esforçar. Pois é, a gente vai vivendo e a gente tem que ter uma qualidade de vida boa, porque senão também não vale a pena você viver mais. Então, é cuidar desse corpo aonde a gente habita, que vai ser a nossa morada aí por muitos e muitos anos, se Deus quiser. E é isso que a gente faz no nosso dia a dia, né, Adriana? Isso que a gente faz no nosso dia a dia. A gente tenta cuidar o melhor da nossa paciente. A Adriana trabalha junto comigo nessa multidisciplinaridade. Sim. Queria agradecer toda essa parceria que a gente tem no nosso dia a dia. Queria agradecer, é uma delícia estar aqui. Queria agradecer a sua presença aqui, que o nosso intuito é trazer informação para essa paciente que não pode estar com a gente lá no dia a dia, para que ela busque esse autocuidado, para que ela busque profissionais que falem essa mesma língua que a gente está falando. E é importante que a gente estimule
estimule essa paciente não só a se cuidar, mas também trazer as outras amigas junto, para que a gente faça uma corrente de melhorar a qualidade de vida dessa mulher 40 a mais. Muito obrigada de coração de ter despendido esse tempinho aqui com a gente. Eu que agradeço, foi uma delícia estar aqui, compartilhando, aprendendo aqui com as coisas que você está falando também. É muito bom a gente poder compartilhar da mesma ideia e tá ajudando esse tanto de mulheres, né? Porque até 2022, essas mulheres não eram avisadas dos problemas cardiovasculares delas. Então, em 2022 foi feita uma carta às mulheres, sancionada pelo presidente da República, aonde dia 14 de maio de todo ano é dia da prevenção da doença cardiovascular nas mulheres. E então, a partir disso, a gente tem que fazer uma corrente mesmo, uma ajuda a outra, uma pega na mão da outra, para a gente junto ir melhorando tudo isso. Com certeza, estamos aqui em prol disso. Em prol disso. Você que ficou com a gente até agora, não deixe de ir lá no YouTube, ativar o sininho, para que você seja avisada toda vez que a gente tiver um conteúdo novo. Se você estiver escutando a gente no Spotify, já se inscreve, já deixa também ativado para que você seja notificado. Vamos produzir muitos conteúdos ainda. A ideia é sempre trazer a melhor informação. Queria agradecer a todas que estiveram aqui conosco e que continuem com a gente. Lembrando que a menopausa não é o fim da sua vida, é apenas uma pausa e vem uma nova fase por aí. Dê um play na sua vida.